Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Engenharia em Foco, o podcast da ABMEC, com a colaboração do CREA Minas, que conecta conhecimento, inovação e responsabilidade na engenharia. Hoje vamos falar sobre um tema que está transformando o modo como vivemos, trabalhamos e nos deslocamos, as cidades inteligentes. O conceito vai muito além da tecnologia, envolve planejamento urbano, sustentabilidade, inovação e, claro, a atuação da engenharia. Então acompanhe a mais esse episódio. Olá, eu sou Maicon Juan, sou engenheiro de produção, especialista em políticas públicas e gestão governamental, sou também membro do Grupo de Trabalho do CREA Minas sobre cidades inteligentes. Estou como conselheiro federal e hoje estou aqui recebendo nosso grande amigo Igor Braga. Bom dia, meu nome é Igor Braga, sou engenheiro eletricista, atuo no setor de cidades inteligentes, sobretudo com iluminação pública e energia fotovoltaica já há mais de 10 anos que atuo nesse setor e vai ser um prazer hoje estar falando aqui com vocês. Participo também do GT de Cidades Inteligentes do CREA Minas, que tem tido trabalhos incrivelmente oportunos envolvendo a engenharia e com foco no cidadão e com foco nessa transformação das cidades. Eu queria aqui agradecer, Ronaldo. É uma honra enorme para mim hoje estar aqui sendo convidado pela ABMEC, porque cidades inteligentes é um tema muito caro para mim, que eu sou completamente apaixonado e poder falar aqui numa associação de engenheiros mecânicos de fato é um prazer enorme, porque as cidades elas só serão melhores quando a gente colocar a nossa capacidade técnica e a beleza das nossas profissões a serviço dos cidadãos. Bom, obrigado, Igor. Bom, me chamo Ronaldo Bandeira, sou engenheiro mecânico e presidente da ABMEC, a Associação de Engenharia Mecânica e de Produção. Ronaldo, Igor, a gente vai estar num bate-papo muito bacana falando sobre transformação da cidade, sobre cidades inteligentes, né? Mas primeiro, para a gente começar a entender o que é uma cidade inteligente, nada melhor do que perguntar do Igor, qual que é o conceito, a definição da cidade inteligente? Contextualiza para a gente, para quem está assistindo, para quem está ouvindo, também saber do que se trata esse tema. Porque muita gente acha que cidade inteligente é aquela cidade que é toda tecnológica, é futurista, e na verdade a gente não sabe se é isso ou não. A gente quer saber de você o que é uma cidade inteligente. Pois bem, excelente pergunta, né, Maicon? Eu acho que esse podcast, Bandeira, é incrivelmente importante para a gente conseguir levar essa informação para a ponta, para a população, porque gera essa dúvida, né? Esse conceito de cidades inteligentes, as smart cities, já vem de algum tempo. Então, assim, todo mundo, basicamente, já ouviu dizer em algum ponto o que é cidade inteligente, muitas vezes atrelada à tecnologia, algumas vezes não, mas, assim, o que são, de fato, as cidades inteligentes? As cidades inteligentes, ela é uma definição bem ampla, e uma das que eu mais gosto, porque são várias, até no grupo de trabalho, a gente se debruçou muito nisso para o ponto de partida ser o próprio entendimento do que é e de qual o conceito seria. E a gente viu que são múltiplos conceitos e abraçados por diversas instituições. Um que a gente acha muito oportuno é o da Carta Brasileira de Cidades Inteligentes. Essa Carta Brasileira ela foi composta por mais de 126 instituições e exatamente por isso ela deu um tom muito abrangente no âmbito do que seria uma cidade inteligente. Como assim deve ser? Cidade inteligente, então, é um grande guarda-chuva de conceito que, ao meu ver, depois de me debruçar sobre isso, é a cidade feita para o cidadão no centro do debate. A cidade feita para o cidadão é uma cidade que ela emprega principalmente profissionalismo para assim o fazer. Então, toda cidade que está fazendo o que deveria ser feito com o nível de profissionalismo correto, essa é uma cidade que está na via da cidade inteligente. Então, é bem por aí, com o uso da tecnologia ou não. Igor, é interessante, a gente gostaria de saber também sobre isso, alguns exemplos, por exemplo, na área da engenharia, quais engenharias são assim, abrangidas pela cidade inteligente? A gente pensa, não, igual você falou, é tecnologia, não. Então, alguns exemplos de toda a engenharia de uma cidade inteligente? Sim, perfeitamente. Olha só,
Em meio ao conceito, como bem eu estava comentando, eu vejo 3 grandes vertentes. A vertente do planejamento urbano, a da governança municipal inteligente e a do uso de tecnologia a serviço do cidadão, né? Então, bem com a vertente tecnológica. Dentro delas, as nossas engenharias, a agronomia e geociências, elas estão sempre presentes. Veja bem, e eu acho, mais uma vez, que esse é o grande desafio, conseguir entender quais são esses serviços, e agora eu já falo, bem como a tradução deles para a população. Sim. Então, eu acho que esse é um esforço que o CREA tem feito muito, e juntamente com o Confea, para conseguir fazer essa tradução. Pois bem, todas as engenharias, elas são prestadores de serviços que afetam o serviço público e afetam a cidade inteligente. Então, a gente tem iluminação pública, né, no âmbito da engenharia elétrica, que é a área que eu mais milito, eu tenho uma empresa que atua nesse setor, as energias renováveis, com a eficientização dos municípios, que aí muito se trata de elétrica, mas também muito se trata de engenharia mecânica. O engenheiro mecânico ele se torna indispensável no âmbito da eficientização dos ar-condicionados, que é uma grande e relevante carga. Os engenheiros mecânicos, eles também estão presentes nesse âmbito de cidades inteligentes no que tange à redução dos gases dos efeitos estufas, a partir de carros que tenham uma eficiência melhor. Então a gente vê que a engenharia mecânica também se faz presente nisso, a engenharia civil com as construções, enfim, não faltam exemplos de situações que envolvem engenharia nesse âmbito. Até o Bandeira complementando um pouco do que o Ingo está falando, agora na sexta-feira eu estou indo para o encontro, um seminário, né, da Associação Norte-Americana de Engenharia Mecânica. Sim. E um dos temas que vão ser debatidos lá, vão ser mais de 2.000 engenheiros de mais de 100 países, é a participação da engenharia mecânica para tornar as cidades mais resilientes. Ou seja, é uma temática que está com o aumento dos desastres, com a necessidade de diversificação econômica que está tendo no mundo todo, não só aqui no Brasil, né, não só nos Estados Unidos. Esse debate vai vir agora dentro desse congresso, justamente trazendo como que a gente pode contribuir com as cidades através da engenharia mecânica. E vai ser apresentado tanto questões científicas quanto questões de empreendedorismo mesmo nesse sentido. Então, isso mostra que realmente a todas as engenharias, inclusive a mecânica, está sendo discutida para melhorar as cidades. Mas aproveitando aí, você hoje como conselheiro federal, é importante saber, você está indo lá como conselheiro, onde você acha que o Confea e o CREA, falar um pouco também do grupo de trabalho, está querendo que isso realmente continue esse processo? Onde você vê esse trabalho? Eu acho que o primeiro passo para um conselho profissional, quando ele quer ter diretrizes sobre uma temática, ele precisa montar grupos de discussão, né? E no caso, o que é feito, tanto pelo CREA, como o Confea já fez e tem a pretensão de estar fazendo projetos para que isso aconteça, comece com um grupo de trabalho, né? Como o CREA Minas, desde antes da pandemia, já tem grupos de trabalho que se discute isso, né? E aí tem que trazer todo o mérito, foi quem trouxe essa discussão do CREA, que foi o Igor, e o CREA abraçou, né, desde a outra gestão. Agora, mais uma vez, essa gestão também entendeu a necessidade de discutir isso, porque quando você discute cidades inteligentes, você discute cidades mais resilientes, mais sustentáveis também. Então, isso envolve não só a questão de melhorar a qualidade de vida das pessoas através da engenharia, mas também de salvar vidas através da engenharia, né? E o Confea também tem feito projetos nesse sentido. Até ia ter um grupo que ia começar de trabalho agora, só que o Confea já teve grupo de trabalho, então ele está mais se implicando nas ações e apoiando projetos com iniciativa na área de cidade inteligente. Pois é, Igor, nós estamos falando de cidades inteligentes e tal, mas eu queria, assim, alguns casos práticos mesmo, quais, assim, alguns exemplos importantes de ações ou implementações que podem ser feitas ou que já estão sendo feitas de um modo geral, que você entende que aquilo ali é importante. Porque hoje o cidadão, ele está na rua ali, ele vai ver onde está a cidade inteligente. Às vezes não está vendo nada, mas está tudo por trás, entendeu? Sim, ótimo. Eu acho que vamos começar pelo básico e que já está no imaginário. De fato, a iluminação pública,
o Wi-Fi na praça, a conectividade, isso são itens fundamentais de uma cidade inteligente. É porque elas que vão começar a demonstrar tanto a questão de eficientização, que faz com que os municípios tenham mais recursos para investir em outras áreas, quanto também para ter acesso aos dados, e é um caminho que já entendemos que ele não tem volta e é por lá que essa avenida continuar seguindo seu trajeto. Veja bem, hoje, as grandes marcas, elas já sabem muito sobre os seus clientes. Você tem os supermercados que tem os cadastros dos clientes, tem as grandes lojas do tipo Cacau Show, enfim, todo mundo tem algum programa de fidelização, esse tipo de coisa. Ora bolas, quando que a prefeitura irá começar a também querer entender seu cidadão a mais? Então, isso aí já tem começado a ser feito com diversos casos práticos também, com o qual eu destaco como o governo de Recife tem feito essa transformação a partir da transformação digital, desse acesso aos dados, dessa questão de estar próximo do cidadão e oferecer serviços. Lá o caso emblemático é que o prefeito João Campos, ele de fato pensa a cidade do zero clique, porque antes tinha todo o conceito dos 3 cliques e agora ele pensa em zero clique, porque ele já sabe quais são os direitos dos cidadãos e ele, de maneira automática, sabendo que a pessoa de 59 anos vai fazer 60 anos no dia tal, a partir do dia tal ele já consegue mandar o WhatsApp para a pessoa tratando sobre a placa de idoso, tratando sobre coisas nesse sentido. Seria... Não, tranquilo. Eu estou até dando um exemplo, por exemplo, para o cidadão. Eu me lembro que eu estava assim, se você hoje entrar no site, por exemplo, da Prefeitura de Nova York, você, como cidadão, você entra, você vai, por exemplo, em Manhattan, vai até na rua, no mapa, e o mapa vira um prédio, e dentro desse prédio você vê todos os equipamentos que estão ali cadastrados, seja elevador, seja boiler, se está tendo reforma no prédio. Então, essas experiências que eu não sei como é que assim, as prefeituras estão fazendo convênios, para que realmente, às vezes não tem que inventar nada, já tem alguém fazendo isso. Como é que você vê esses exemplos de fora que estão sendo implementados aqui? Eu acho que essa é a grande tendência, né? Inovar não é só fazer o novo toda hora. Inovar é você fazer o novo onde você está e no tempo que você está. Então, assim, ter esse benchmarking com outros países é fundamental e aí, novamente, eu ressalto o papel dos profissionais, porque no final do dia, para você conseguir customizar o benchmarking feito, como você irá fazer e voltar cheia, né, Maicon, de novidades dos Estados Unidos, vai competir a exercer a sua profissão para tropicalizar muitas das coisas que você vê. Veja bem, você acabou de citar no seu exemplo, lá nos Estados Unidos consegue ver quantos boilers tem. Ora bolas, não cabe você só comprar a mesma solução, porque aqui a gente nem faz o uso desse tipo de situação. Mas aí cabe olhar o quê? Aqui no Brasil são os ar-condicionados, então assim, eu vejo muito essa questão dessa inspiração de outros lugares, muito bem colocado isso que você colocou, porque para além disso, a gente consegue perceber também um caminho sem volta muito positivo, que é o da transparência dos dados. Então, quando você trata desse exemplo dos Estados Unidos, você começa a entrar nessa área de dados abertos para que outras pessoas possam utilizar, e sobretudo no âmbito das startups, e produzir serviços na ponta. O Mike, é interessante, eu queria ver você também com a sua experiência de gestão pública. Eu sei que você trabalha na gestão ágil. Como você assiste um órgão público, você pode contribuir nessa gestão ágil para que as cidades inteligentes ocorram, mas que haja um processo para você começar e terminar. Como você acha que pode trabalhar isso para que não se perca, não se pare no caminho? Eu acho que aí tem um diferencial da gestão ágil para a gestão tradicional, né?
que eu costumo dizer que, usar o exemplo do bolo, né? Na gestão tradicional, até o PDCA, você pega o bolo, você faz o bolo, terminou, você provou, você checou, opa, vamos corrigir, vamos melhorar. Na gestão ágil é a fatia do bolo, você faz a fatia, para que, caso tiver um problema na fatia, você já corrige aquilo ali na fatia antes dele virar o bolo. Então você ganha tempo, a gente trabalha com sprints ali, em média de 15 dias. E qual que é a questão? A questão é que uma gestão, para uma cidade ser inteligente, ela precisa de uma gestão pública minimamente inteligente. E para uma prefeitura, um governo estadual, um governo federal ser inteligente, ele tem que começar a otimizar a própria gestão, para ganhar tempo, para entender melhor os dados. E aí você precisa também entrar com iniciativas de gestão ágil somada à inteligência artificial para otimizar processos. Hoje, uma prefeitura, lógico, né, a gente tem vários problemas políticos no Brasil, mas uma prefeitura, se ela quiser, ela pode reduzir até em 20% o número de funcionários só automatizando processos. Mas para automatizar, ela precisa primeiro fazer implantar a gestão ágil. Então, para se tornar uma cidade inteligente, esse é o melhor modelo que existe hoje. Não, porque a gente vê, tem muitos prêmios cidades inteligentes, onde ganham prêmios por ações pontuais não, por ações individuais, por exemplo. Nós vamos ganhar aqui porque nós fizemos uma melhoria da iluminação pública. Nós colocamos uma lâmpada que ajuda no sistema dela a transmitir Wi-Fi, que tem uma câmera que pega ali a placa do carro, tudo isso tem mesmo, né? Já tem empresas. Premiação por projetos. Por projetos, não por ser uma cidade inteligente de fato. Daí a cidade inteligente é que ela começa a integrar todos esses processos. E para a integração você precisa da otimização da gestão. E aí tem um exemplo simples que foi feito com gestão, e aí eu não posso afirmar que foi gestão ágil, mas que foi feito com gestão, mas é porque é uma cidade muito pequena, e é possível fazer com uma gestão tradicional, que o exemplo de São Gonçalo da Abaeté. O que ele fez? O que você precisa para tornar uma gestão inteligente? E aí entra na fala do Igor, que é aquela questão de a cidade inteligente é a cidade que entende o que o cidadão quer. Né? O cidadão está no centro do debate. A prefeitura lá ganhou o prêmio de cidade mais feliz do Brasil agora, por quê? Ele foi ouvir a população. E esse prêmio de cidade mais feliz do Brasil é o prêmio de cidades inteligentes. Ele foi ouvir a população com formulários, etc. A população disse tudo que precisava. Desde disso, ele criou um grande projeto com diversas vertentes para atender todos os anseios da população. Uma cidade pequena, mas que conseguiu mostrar o quanto é possível, com gestão e entendendo dados, colhendo dados, você conseguir mudar de fato a realidade de vida das pessoas. E aí, dentro disso, ele até foi criado a prefeitura, né? Criou a Felicidade Interna Bruta, o FIB. Ou seja, como ele poderia fazer para poder fazer com que a população fosse mais feliz. Porque o que te deixa feliz talvez não me deixe feliz, talvez não deixe o Igor feliz. Então o que ele precisava fazer para deixar todo mundo minimamente feliz e gostando de morar lá? Foi buscar dados, mas esses dados eles foram aplicados dentro da gestão e aí sim, com tecnologia, ele conseguiu atender toda a população e criar iniciativas dentro da prefeitura. Aí sim, uma cidade integrada com gestão e que sim, uma cidade definida. Esse é um verdadeiro sucesso. O prefeito Fabiano, de São Gonçalo de Rabaço, junto com a sua esposa, da Abaeté. Muito São Gonçalo, de Gerais. Muito São Gonçalo pujantes, e que a gente tem proximidade com todos eles. Mas é muito feliz esse caso, porque é um prêmio de cidade inteligente em que teve essa pauta que demonstra que não é só o uso da tecnologia e que vai na raiz de toda essa tendência mundial. O que tem sido tratado muito no âmbito global hoje, o que tem mais atual sendo tratado é a felicidade mesmo do cidadão. Isso vem de Barcelona, na última edição do Smart Cities Barcelona, foi amplamente tratado isso como tema principal, e a gente vê que São Gonçalo atingiu isso e com projetos. Ele fez um intercâmbio com uma metodologia já existente no país Butão, e ele conseguiu fazer isso por aqui com as nuances nossas e indicar 13 projetos para, na prática, conseguir melhorar os indicadores. Então, mais do que a ideia, é transformar em projeto, que é amplamente aderente à engenharia de produção aqui, que a ABMEC tanto abraça, né? Eu acho que... engenharia de produção pura. Engenharia de produção pura, dados. Mas é interessante o seguinte, nós estamos falando aí em execução, a gente sabe que vai ser bom para o futuro, mas antes disso vai ter um investimento inicial. Por mais que esse investimento vai ser pago, como é que o governo
está tendo alguma iniciativa, a própria prefeitura está tendo verba para fazer, porque vai passar por uma verba inicial. Como o Mike falou, na administração são pessoas que vão administrar até a gestão ágil ou não, e tem a execução propriamente dita e tem o prazo de execução. Como é que o governo brasileiro ou as cidades estão se envolvendo nisso aí? Esse é um excelente ponto de reflexão e eu acho que vai ser muito bom poder estar aqui junto com o Maicon para a gente trocar essa ideia relacionada a isso, pelo enveredamento do Maicon no âmbito do âmbito federal, por ter experiência efetiva nessa área. Mas, enfim, não faltam... Essa pergunta é muito cara, porque é muito fácil um gestor municipal falar: mas eu não tenho dinheiro e pronto, é por isso que eu não vou fazer. E é por isso também que essa pergunta é boa, porque não será outra profissão que irá mais ajudar os municípios que não a engenharia, porque a engenharia é a capaz de fazer mais projetos para captação de recursos. Então, assim... tudo vai ter que ter um começo e aí sim, a gente tem estratégias do governo federal com incentivos a fundo perdido, como é o caso do Ministério de Minas e Energia, liderado pelo ministro Alexandre da Silveira, que no primeiro semestre de 2025 destinou mais de 150 milhões de reais via Procel para os municípios se eficientizarem. E aí precisavam dos famigerados projetos. Aí, mais uma vez, a gente vê os engenheiros nisso. Para o segundo semestre, esses recursos foram para a iluminação pública diretamente com o programa Reluz. E também foram mais de 100 milhões disponíveis, também demandando principalmente de projetos bem feitos e, posteriormente, da engenharia na ponta, construindo, de fato, as soluções empregadas. Agora, Michael, por exemplo, em Belo Horizonte, se você for verificar, estou falando de cidade inteligente, assim, obras propriamente ditas, a gente não vê nenhuma obra de infraestrutura. A última talvez foi na época da Olimpíada, com aqueles viadutos, né? Você vê assim, no Rio de Janeiro, quando você vai de um bairro para o outro, de manhã, em determinado horário, todos os carros vão no movimento. Eu não vejo essas ações, assim, como usuário comum, sabe? Como é que a gente chega para implantar, para chegar do zero, vamos fazer isso? Eu vejo essa dificuldade que, por mim, nada está acontecendo. Pode ser que tenha alguma coisa acontecendo e a gente não fica sabendo como cidadão. Assim, eu vejo, primeiro, tem a questão política, né? E a questão do recurso. Então, a questão do recurso, nós temos hoje, são 3 anos do governo, prefeitura é onde o cidadão vive e é onde precisa de dinheiro. O dinheiro está onde? Está no público. Se o dinheiro está em algum lugar, no setor público. Esse dinheiro está no governo federal. Então, muitas das vezes, quem está dentro de cargos não só políticos, mas técnicos, mas quem lidera geralmente são políticos, não tem o conhecimento técnico de iniciativas interessantes para poder implantar no próprio governo federal, às vezes até no governo do estado. Mas o Igor até falou da questão do recurso fundo perdido. Hoje nós temos o Banco Mundial, nós temos diversas fontes de recurso que você consegue, que o município consegue captar. Qual que é o problema? Não tem gente que sabe fazer projeto. Não tem, isso é fato. A gente sem dificuldade, eu estava em Brasília semana passada, recebi uma proposta de parceria, falou assim, cara, nós somos um monte de prefeitura, mas nós não sabemos pouco captar o recurso. Porque falta projetos. Então tá, então o que está faltando é a gente fazer projeto. Então, e quem tem capacidade para isso? Os engenheiros. E aí entrando na questão indo além da falta de recurso, beleza, temos o recurso. E aí eu vou citar um exemplo de Belo Horizonte. Belo Horizonte até está tendo algumas obras de infraestrutura ali, já sentido a linha verde, né, a questão do Cristiano Machado ali, para melhorar o trânsito. Só que aí, pense como um gestor. Você quer mudar, você quer melhorar a cidade. Só que toda ação, toda fala sua, ela vira algo na internet. Então você é massacrado ou não. Você vai fazer uma obra de infraestrutura, por exemplo, essa obra lá de Cristiano Machado, vai melhorar o trânsito? Não tenho dúvida que vai ficar menos pior do que dá. Porém, a população reclama demais porque ali é um trajeto para o aeroporto, é um trajeto administrativa. E aí muitas vezes o gestor fala assim, cara, vou me incomodar. Ainda é meu nome que vai estar, meu CPF que vai estar ali para assinar essa obra. Aí eu vou estar respondendo por tudo que acontecer. Já não sou eu que vou ter que estar na obra. E aí eu tô apanhando por causa disso, então não vou fazer não, então deixa, eu vou focar em outras coisas. Isso existe, porque tem gestor que não tem resiliência para poder gerir um município. E aí ele vai muito no que é mais populismo. A população quer resolver um problema de infraestrutura, ela quer, mas muitas vezes ela não quer o processo para resolver esse problema.
Por quê? Porque aquele processo, por um tempo, vai prejudicar. No caso nosso, ele está prejudicando logística. O negócio de 3 faixas virou uma faixa. Estou dando esse exemplo específico da Cristiano Machado. Imagina quando vier essa obra do Rodoanel. Como é que vai ser o caso? E o pessoal vai criticar, mas dali 5 anos o pessoal vai assim, nossa, isso aqui mudou a nossa vida, ganhei mais tempo com a minha família, porque a obra de infraestrutura, ela vem para melhorar a qualidade de vida. Mas a população é o brasileiro, né? Assim, é uma autocrítica, lógico que o brasileiro também tem uma autocrítica, é que a gente não tem, a maioria dos brasileiros não consegue pensar a longo prazo, então não tem paciência, que as coisas imediatas. E a internet fez com que isso gerasse mais ansiedade ainda, então para o gestor público é um desafio muito grande. Um destaque também na própria iluminação pública, que é o setor que eu mais milito, é que Belo Horizonte está dando mais um passo na iluminação pública. E também tratando da pergunta anterior, como na questão de fontes de financiamento, parceria público-privada é um excelente modelo de contratação para que prefeituras que não têm um recurso inteiro para fazer todas as obras que a população deseja, ela faz a parceria junto com o mercado privado e transfere a concessão durante algum tempo de um objeto e consegue fazê-lo. Foi esse o caso aqui específico da Prefeitura de Belo Horizonte, que transferiu os ativos para a PBH Ativos para tomar conta da iluminação pública. E agora existe uma nova rodada que é lançada recentemente, que é o BH Ilumina, que vai promover mais extensão de rede de iluminação pública, melhoria na potência de algumas diversas lâmpadas luminárias já identificadas, bem como colocar outras luminárias a mais, ditas luminárias de segundo nível. Então, assim, são coisas que já acontecem, é uma cidade que está avançando. O ser político realmente é muito difícil, porque tem que conseguir fazer chegar, mas a gente vê bons exemplos aqui na nossa cidade. E a gente falou tanto, né, da questão de infraestrutura, essa questão da energia, né, que é importante, que muda a qualidade de vida das pessoas, da questão do recurso, mas o CREA, eu sei, a gente sabe que é o GT. O que o GT está fazendo na gestão de diretriz para os profissionais, para as empresas de engenharia, dentro desse mundo de cidades inteligentes? Eu acho que você, como também o fundador da Rede Mineira de Cidades Inteligentes, que participa desse grupo de trabalho, né, foi um dos idealizadores lá, fez do primeiro ano que teve. Acho que é interessante você trazer para nós o que está sendo feito, qual a diretriz o CREA está dando para os profissionais e para as empresas. É excelente, eu acho que é uma oportunidade, de novo, o CREA tem feito muita coisa e é preciso que as pessoas saibam o que o CREA está fazendo. Pois bem, no âmbito das cidades inteligentes, tudo começa com o verdadeiro congregamento de especialistas profissionais e gestores municipais, a partir do Fórum Mineiro de Cidades Inteligentes Sustentáveis, que aconteceu em 2019. Então, veja, desde 2019 ele vem já tratando dessa temática. Por quê? Porque os melhores e maiores eventos sempre estavam em São Paulo. E aí, sempre para ter algum nível de conhecimento a mais, tinha que ir para São Paulo, tinha que ir para São Paulo. Em Minas Gerais, temos 853 municípios, temos um mercado pujante, então, de gestão pública e de soluções, e assim, então, o CREA deu esse primeiro passo. Posteriormente, passou a pandemia, o CREA retomou o grupo de trabalho que foi capaz de fazer esse evento e fez um novo evento e já lançou a pedra filosofal da Rede Mineira de Cidades Inteligentes Sustentáveis, porque foi capaz de perceber que muitos dos projetos que estavam dentro do muro do CREA também têm em seus pares de associação, no Sebrae, no governo de Minas, todo mundo está fazendo projetos para dentro das suas instituições e tem a dificuldade de chegar na ponta, como bem a gente percebe, né? Então a Rede Mineira de Cidades Inteligentes ela foi criada nesse intuito, de começar a dar visibilidade para o que já está sendo feito, e aí a gente vê o aceno e participação da Associação Mineira de Municípios, que tem sistemas, inclusive, muito incríveis que foram promovidos com recursos
da Federação Nacional de Prefeitos e que conseguem ter uma visão clara de dados, de como estão os municípios no âmbito das suas certidões e do âmbito dos impostos que estão por vir. A gente vê o Sebrae, que tem cidades empreendedoras e que consegue estimular a desburocratização, e agora também em Minas Gerais já está com um projeto piloto da área de cidades inteligentes que vem de Curitiba, do Sebrae do Paraná, né, e da região por lá, e temos outros projetos, a própria OAB, que tem uma comissão relacionada a direito urbanístico, às cidades. Então, enfim, o CREA tem feito essa questão disso e ainda estimulado as questões junto com outras entidades e para além disso que fique dito aos profissionais. O CREA tem feito isso, principalmente juntado gestores municipais e explicado a partir da cartilha de cartilhas feitas, de propostas feitas, de manuais feitos, que gestores contratem cada vez mais e melhor engenharia e com empresas e profissionais devidamente habilitados. Então é a resposta para o profissional na ponta, que muitas vezes é insatisfeito com o CREA, pelo tom de fiscalização. O CREA vem valorizando as profissões a partir de gerar demanda e conseguir explicar melhor para os municípios como chegar lá. Tem até um trabalho que foi feito com a tabela TOS, né, de os funcionários para... Acho que é interessante você citar isso. É um trabalho que direciona a parte técnica mesmo com as cidades inteligentes. Pois é, mas eu só queria perguntar ao Mike, eu fiquei com a dúvida, você está falando a oportunidade para engenharia. Como você disse, ela é multidisciplinar, as cidades inteligentes, mas se imagina que é oportunidade para as empresas de engenharia. Como é que faz esse projeto? Como é que chega numa cidade para propor, seja o projeto independente, ele é bom, ele é médio, como é que uma empresa pode chegar numa prefeitura e propor isso? Ou tem que partir do prefeito? Assim, como é que seria essa oportunidade? Acho que é as duas coisas, né? O prefeito, lógico, ele tem toda a responsabilidade de definir as iniciativas do município, né? Mas se a gente esperar sempre o prefeito, ele não vai saber tudo que existe de solução, principalmente nós engenheiros. Então, acho que nós engenheiros, tendo essa visão, esse raciocínio lógico mais aguçado, essa visão mais crítica das coisas, a gente entender também quais são os problemas da cidade e apresentar essas soluções. E aí, obviamente, você vai apresentar num conselho público, por exemplo, uma solução voltada para câmeras, para segurança pública, apresentar num CONCEP, que é um Conselho de Segurança Pública Municipal, se é algo mais voltado para política de arborização urbana, política municipal de arborização urbana, você também apresentar dentro de um conselho ou dentro de algo da Centro de seu plano diretor. Então você tem esses ambientes. E, claro, se você tiver a oportunidade de apresentar isso com o secretário, com o prefeito, é muito melhor, que você já ganha tempo muito mais. Então, por isso que é importante que o engenheiro não siga somente uma vida técnica, que ele tenha também esse networking. Por quê? Porque hoje nós vemos que até a participação do engenheiro no âmbito público, ele fica muito restrito ao técnico. E aí acaba que os lugares, as posições de decisão, dificilmente no Brasil são ocupadas por engenheiros. E aí a gente tem que pensar muito sobre isso, fazer uma reflexão, uma auto-reflexão enquanto engenheiros, e que muitas das vezes elas não se tornam cidades melhores de se viver, porque nós, engenheiros, não queremos participar dos espaços de decisão dos municípios, e até no governo do estado. E é importante que a gente tenha essa autocrítica para a gente cada vez participar mais. E aí como é que a gente faz? É participando de associação de classe, é participando de associação de bairro, é participando do conselho profissional, ou seja, sair daquela zona de conforto técnica, ou seja, conforto assim, entre aspas, né? Mas sair da zona técnica. O que eu posso fazer além da minha formação de engenheiro? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar, acho que não tenho certeza, a gente tem que pensar, porque quem ganha com isso é a nossa família, que vai ter uma cidade melhor para viver, é os nossos amigos, é a população da cidade que você mora. Então a gente sair somente do âmbito do olhar de empreendedor, mas do olhar de quem entrega uma solução para aquele lugar, para aquela localidade, né? Eu acho que o Maicon tocou num assunto incrivelmente importante e que é um ponto crucial para a pergunta que você nos colocou,
que, assim, como que essas empresas elas podem procurar os municípios? Enfim, na metodologia da PPP, inclusive as empresas elas podem provocar os municípios a dar soluções e estruturar projetos nesse âmbito. Outras vezes é conseguir sinalizar algumas propostas junto a órgãos internacionais e a programas do governo já vigente. Mas eu acho que, principalmente, as coisas só vão acontecer quando chegar no ponto que o Maicon tocou ao final, que é o engenheiro participar ativamente da vida política e, inclusive, se colocar à disposição dos cargos eletivos. Porque vai ser dessa maneira que você começa a gerar a demanda. Por trabalhar há mais de 10 anos com os municípios, eu consegui perceber muito disso. Muitas vezes, até nesse famigerado fundo perdido que eu estava bem comentando, mesmo você indo ao prefeito e falando, prefeito, tem um dinheiro, tem uma verba aqui que não é financiamento, e financiamento é outro ponto muito importante e que temos, diferente nos todos os grandes bancos, o BDMG, que é apoiador, fundamental das iniciativas que o CREA tem feito dos fóruns mineiros, eles têm linhas para os municípios e para a sustentabilidade, o Banco do Brasil, que também aderiu à Rede Mineira de Cidades Inteligentes e Sustentáveis, tem outras linhas, a Caixa Econômica Federal tem outras linhas, então não faltam linhas de financiamento que se pagam com bons projetos, porque aí fala assim, mas eu estou pegando dinheiro emprestado, mas eu tenho que pagar. Tem que pagar, mas com bons projetos as coisas acontecem com a própria economia de que se dá. Mas o que eu realmente não poderia deixar de comentar é que, estando junto do serviço público, mesmo levando alguns projetos de fundo perdido, os prefeitos, eles são motivados pelos problemas. Eles têm a caneta na mão e o conforto também. Então, assim, se não gerar problema, ele não vai acordar preocupado. Então, se os engenheiros não participarem da vida política e não participarem das soluções e junto das associações conseguirem propor situações, o prefeito não vai perceber isso como um problema que ele tem que resolver. Nossa, tem um grupo forte de engenheiros mecânicos que estão me direcionando e me incomodando bastante para que eu seja capaz de perceber que uma legislação relacionada a elevadores, por exemplo, como a ABMEC já fez tantas vezes, é importante. Então, há de se falar. A participação nossa é fundamental, principalmente para gerar pontos de não só solução, mas de problemas para os prefeitos terem que nos dar cada vez mais ouvido. Igor, e falando de prefeitos, tu causa alguns exemplos que a gente tem no Brasil mesmo, né, de cidades inteligentes, coisas que deram certo. Acho que é interessante citar para a população ver que, assim, que as coisas não estão lá, igual você falou do País Butão, não estão lá no Singapura, não estão nos Estados Unidos, como vocês estão em Nova York, e tem soluções que estão acontecendo aqui que podem ser aplicadas. Sim, tem soluções de diferentes portes e isso é muito, muito oportuno. Citei aqui o exemplo de Recife na transformação digital, São Gonçalo do Abaeté no âmbito das cidades felizes, Belo Horizonte no âmbito da eficientização energética a partir da iluminação pública e com a forma de contratação da PPP, mas temos outras tantas. Um dos expoentes nossos que tem gabarito mundial é Curitiba. Curitiba ele se destaca no âmbito do planejamento urbano. Isso vem desde 1965, com a criação do IPUC, que é o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, que consegue, desde a época, juntar um grupo de profissionais, que lá é uma autarquia municipal, consegue juntar profissionais que empenhados em pensar o futuro de Curitiba para além dos mandatos de 4 anos ou 8 anos, quando reconduzidos. Então, assim, Curitiba é um exemplo nosso de planejamento urbano que deu muito certo, e planejar a cidade, isso é uma cidade inteligente.
O planejar também são dois pontos. Um é se entender. Eu acho que é conseguir ter os dados da própria cidade para conseguir saber quem você é. Tem muito município que não consegue, não sabe nem seu território ainda, não tem lei de ocupação do solo. Então, assim, como que você consegue avançar num nível ainda mais alto, sem ter alguns pontos básicos do nível de georreferenciamento, entre outros pontos, para gerar um planejamento urbano melhor. E destaco, legislação temos. E aí a gente, é muito bom estar nesse podcast para a gente falar, que se a legislação existe, o que falta? Muitas vezes fala, tem legislação, mas ninguém cumpre. Mas muitas vezes não são cumpridas porque não tem profissionais atentos, aptos a conseguir dar as mãos à legislação e se fazer cumprir. Então, assim, isso passa muito por isso. Pois bem, então Curitiba vem com planejamento muito ligado à mobilidade urbana, isso é muito a questão de cidade inteligente, né, mobilidade, e que também, como bem eu comentei, tem muita interação com a engenharia mecânica, porque, e aí já trago outro exemplo, porque trânsito gera mais gases de efeito estufa e menos tempo para a população. E o trânsito ele pode ser, sim, eficientizado e melhorado a partir de dados hoje e de semáforos inteligentes. Existem vários municípios que já têm adotado essas medidas com sensores que conseguem entender o fluxo de carro, bem como câmeras que conseguem entender a densidade e a partir de um centro de operação de maneira autônoma, junto com um grupo, orientar melhor o trânsito. Mas você falou assim, a área da elétrica aí, eu gostaria que realmente, eu sei que você atua nessa área, assim, efetivamente, como é que seria essa melhoria na iluminação? Efetivamente, então, um caso emblemático e pioneiro aqui em Minas Gerais, Carmo do Cajuru. O município de Carmo do Cajuru é um município que pode vir a ser replicado por outros tantos na nossa Minas Gerais. É um município de cerca de 25 mil habitantes, próximo a Divinópolis, e que se lançou no processo de PPP de cidade inteligente. Foi a primeira PPP de cidade inteligente que a gente teve aqui no nosso país e foi exitosamente conseguiu premiações no âmbito internacional, foi reconhecida pela ONU, tudo por conta do poder de decisão do Edson, que é o ex-prefeito, junto com uma estruturadora, o IPGC, que inclusive é mineira, e conseguiu estruturar um projeto que teve eficientização da iluminação pública a partir da mudança para o LED. E o que é isso, então? Foi bom você perguntar. O que é a eficientização? Antes existia um consumo energético, porque as lâmpadas de vapor de sódio e de mercúrio consomem mais energia. Antes as potências eram de 100 watts, 120 watts, 140, enfim, 180. E quando você faz a substituição por uma luminária LED, você consegue o mesmo nível luminotécnico pela metade da potência ou mais, fazendo com que isso esteja dentro da norma, que no caso da iluminação é a NBR 5101, e que você então dê um ganho de redução de conta para os municípios. Então, esse foi outro item que estava dentro desse guarda-chuva da PPP de Carmo do Cajuru, eram a energia fotovoltaica nos prédios públicos, que você diminui sua dependência da CEMIG, você traz uma energia renovável, fazendo a AGD pura, que é a geração distribuída, no local da carga, efetivamente em cima dos telhados, junto ou então muito próximo, quando o município ele se propõe a fazer usinas de solo em alguma determinada região, mas enfim, traz bem a teoria da geração distribuída em benefício do município. Por lá eles também colocaram as câmeras e já fazem a integração com
o sistema Hélios da Polícia Militar, que consegue identificar placas de veículos que possam vir a ser furtados, que estão irregulares. Então isso é, de fato, unir inteligência e integrar com outras soluções de outros órgãos. E ainda colocaram o Wi-Fi na praça e colocaram sistemas de dados entre os prédios públicos. Isso tudo de um dinheiro que é muito expêndio, que a prefeitura não teria e que por esse modelo de contratação conseguiu, parou de pé, já é uma PPP madura e que serve de exemplo para outros lugares. Eu acho que assim a gente conseguiu tratar de exemplos práticos. O Igor, assim, o engenheiro, você falou, você atua na área elétrica, mas assim, gostaria de falar assim mesmo, nos campos de atuação, o mecânico ele vai entrar nessa área, por exemplo, igual você falou, no ar-condicionado, no gerador, talvez. Outra coisa importante também, na área de transporte. Eu me lembro que, você tem ideia, mais ou menos 10 anos atrás, na Argentina, você entrava no elevador com QR Code, você colocava dentro da cabina, você lia qual era a empresa, o laudo, quer dizer, como você falou, a coisa simples, só com QR Code, e ela pegava o banco de dados que já é da prefeitura, que já tem tudo lá, e que o cidadão ele poderia ver, pô, esse elevador está em dia, está manutenção, está em dia aqui, sei quem é o prestador, se alguém ficar preso, posso ligar para o telefone e tal. Então, essas ações, que eu acho que com esse GT aí, que eu achei interessante, porque vocês estão propondo ações para que as prefeituras se movimentem. Agora, essa relação do CREA com a prefeitura, que tem que ter, Michael, que eu acho muito importante. Eu não sei se está tendo essa ligação entre, igual você falar, na Grambel, aqui na Grande Belo Horizonte, ou na AMM, que é a Associação Mineira do Município. Essa parceria que eu acho que tem que fomentar para que, igual você falou, às vezes o prefeito está vindo, tem tanta coisa para ver, e eu acho essa a importância desse trabalho de vocês, não é isso? Tem uma sacada muito interessante que o CREA de Minas Gerais teve para conseguir aproximar dos municípios. Foram 2 passos. O primeiro passo foi criar uma cartilha de compromisso dos políticos em contratar engenheiros, projetos de engenharia para poder fazer as coisas. Então foi esse compromisso que fizemos inclusive em campanha, etc. E foi muito bem feito, porque nessa cartilha, basicamente um manual. Lá diz tudo que eles têm que fazer em relação a todas as áreas. Propostas. Já as propostas, assim, entre eles, propostas e soluções para os municípios. E o outro ponto foi que o CREA tinha cerca de inspetores, e aí, quem nos acompanha, inspetor é uma representação do presidente do CREA lá no município, em 80 municípios. Lógico que abrangia todo o estado, mas era em 80 municípios, que era o número de inspetorias e escritórios. O CREA começou a se tornar mais digital, e aí você pergunta, então ele vai tirar essas pessoas dos municípios. No contrário, o CREA passou de 80 para mais de 500 inspetores. Por quê? Está em mais de 500 municípios. Mesmo se tornando digital, o CREA trabalhou e trabalha para que todo município mineiro tenha um representante do CREA. Por quê? Porque esse cara vai ser a autoridade do Conselho de Engenharia e Agronomia naquele município, e vai ser ele que vai discutir as políticas de engenharia, tanto de indicação, de contratação, resolver os problemas do município também junto ao CREA, ali naquela localidade. Então, essa capilarização do CREA, com representação dos municípios, foi uma forma genial, ao meu ver, que o CREA encontrou de estar mais próximo do poder público municipal. Porque tem um inspetor que resiste o cargo que ele é votado, e esse é, assim, uma indicação do presidente, não é isso? Não existe mais inspetor votado. Não existe. Tem uma resolução do CONFER que... Agora, para as próximas, né? Agora já são indicados, né? Então já tem gente indicado. Acho que a última que teve eleição foi 2021, que daí teve mandato até 2024, depois teve Max. Aí agora indicação, então o CREA indica. E geralmente o CREA indica alguém que o prefeito está indicando, justamente para poder não só fazer o gesto, mas justamente ter aquela pessoa ali fazendo essa interlocução entre a prefeitura e o CREA. Achei genial isso, hein? Tem que chegar na ponta e conseguindo levar o que os grupos de trabalho têm feito para a ponta, têm feito essa interação. Então, hoje a gente vê no grupo de inspetores, diversos inspetores que eles participam da vida do município como consultores e tem muito relacionamento no âmbito de soluções de cidades inteligentes, bem como de colocar a boa engenharia, a forma de se fazer, a serviço da população. Uma das inspetoras mais
Temos casos incríveis que a gente vê que o município já tinha o jardineiro, o pedreiro, diversos funcionários à disposição do município de carteira assinada. E aí a liderança de alguns dos nossos inspetores foram capazes de mover essas pessoas que muitas vezes eram ociosas a fazer o bem mesmo, e ir para a praça e consertar as praças, elas mesmas, porque elas são funcionários dos municípios. Enfim, isso é inteligente, porque é gestão do recurso, é gestão da mão de obra, e isso não vai ser feito melhor por um profissional do nosso sistema. Não, e eu complemento ainda que, assim, nós temos o engenheiro que entende daquele trabalho técnico e temos aquele engenheiro que entende o trabalho técnico, mas que ele entende também a importância da sua profissão no contexto da vida, né? Hoje, por exemplo, você é um exemplo, você é um gênio na sua área de elevadores, na área técnica, mas você entende o quanto isso é importante para a segurança das pessoas, não só para a sua empresa. E aí a gente tem esses dois tipos de profissionais. E aí esses profissionais que entendem a importância para o contexto municipal, eles automaticamente começam a participar desse meio público para poder estar contribuindo com as decisões. E aí, por exemplo, você falou dos inspetores, a gente falou dos inspetores agora há pouco, eu vou citar 2 aqui que são secretários de município. Ou seja, é aquela pessoa que antes ele era só um cara técnico, que foi indicado por um cargo político, porque já estava envolvido no meio político. É o Farley lá de Planura e o Daniel aqui de Raposo. São secretários do município, mas eles não entendiam o contexto da engenharia como... Era assim, vou usar meu trabalho, meu conhecimento técnico para melhorar a qualidade de vida da população. Hoje, eles estando no CREA, eles entendem da engenharia institucional, ou como a engenharia é tão importante além da área técnica, além dentro daquele município. Então, eu citei 2 exemplos aqui, porque são pessoas que já fazem esse vínculo com o CREA e estão diretamente dentro da administração pública. Então, eles conseguem trazer tudo de estudo, tudo que o CREA proporciona para dentro da prefeitura. A gente vê também muitos profissionais que estão ligados direto ao conselho, como é o caso do Israel Bernardes, que é presidente da EAPAM, que está à disposição do município de Pará de Minas como assessor do prefeito e tem liderado tecnicamente o resgate da autoridade técnica e a proteção da população a partir da boa fiscalização que por lá faz e do emprego da técnica. A mesma coisa, o Jader, que hoje está à frente da coordenação nacional da elétrica junto ao Confea e junto ao CREA Minas, ele está enveredado como assessor da Prefeitura de São Gonçalo do São Lourenço, no SAI de São Lourenço. Então, por lá, ele já propôs tecnicamente melhorias que economizaram somas de 1 milhão na conta do SAI, que são isso, que é quando o engenheiro ele começa a participar e circular por esses meios que se complementam, né? Eu acho que é bem essa questão. Eu achei interessante a fonte de financiamento. Eu lembrei que você falou Procel, o fundo perdido da verba, ou PPP. Só essas três, eu achei bem interessante. Agora, essas sugestões, eu acho que a prefeitura em geral tem que, sim, por nós engenheiros, tem que partir mais da engenharia. Esse grupo de trabalho, acho que é mais por aí. Nós estamos, cada área da, por exemplo, a mecânica, nós estamos tentando isso aí, com o Ministério do Trabalho, com as prefeituras, para que a informatização, que nós vamos precisar de inteligência, vai passar pela informática, não tem jeito, né? Hoje, não é possível hoje aqui em Belo Horizonte deixar um papel da inspeção do elevador na portaria. Nós estamos na época da informática, entendeu? Então, nosso projeto de lei passa por uma cidade inteligente, né? Como eu falei, lá em Nova York é tudo mais fácil, qualquer cidadão pode obter. Eu lembrei até de uma outra coisa, em Londres, né, qualquer um pode estacionar o carro na frente da casa dele. Ele tem que ter uma autorização para ele segurar. Eu não vou nem falar lá em São Paulo, aquele negócio da placa, final de placa, nós não temos isso aqui. Então, quem tem que partir? Somos nós, engenheiros, tem que partir. Mas, enfim. Ô, Igor, eu gostei dessa parte que você está falando, dessa facilidade do cidadão, mas eu vou insistir mais ainda
nesses exemplos da engenharia. Nós falamos aí da mecânica e do ar-condicionado, da elétrica. Você tem uma outra área, assim, da engenharia com alguns exemplos? Sim, a própria engenharia civil, quando ela trata das grandes obras, eu acho que o Maicon fez esse comentário e é muito rico, porque assim, o que é o anel rodoviário que está sendo proposto? É uma obra pujante que aparentemente não parece que é cidade inteligente, mas é muito inteligente, porque é um planejamento urbano de se propor uma alça que vai tirar caminhões de dentro da cidade, que vai fazer com que Minas Gerais, que tem o prazer de ser bem localizado, e é por isso que a gente tem uma força muito grande no mercado e de conseguir aqui ter grandes centros logísticos, isso só vai continuar crescendo se a gente tirar também o problema de dentro das nossas cidades. Então, assim, o engenheiro civil, a partir de obras de infraestrutura, das ditas obras de arte, ele consegue promover esses desdobramentos da cidade inteligente que tem que, e aí cabe a gente conseguir traduzir a percepção na ponta, que esse anel rodoviário vai ser isso, vai ser mais segurança para a população, porque menos caminhão rodando nas cidades, vai ser mais tempo para a população, que, como bem foi comentado, para a turma poder utilizar os equipamentos públicos, ser feliz com suas famílias, ao invés de ficar rolando tela. E isso vem do engenheiro civil, engenheiro de produção, a gestão ágil dentro dos municípios, a governança, o engenheiro de computação. A gente vê que os sistemas, toda a prefeitura vai ser a mesma coisa. A Secretaria de Saúde não conversa. O sistema lá é um sistema que usa uma linguagem computacional diferente da Secretaria de Fazenda, que usa um sistema diferente da Secretaria de Esporte, e aí está aí o engenheiro da computação para conseguir fazer sistemas que integram todas essas áreas, como o CREA fez com o CITAC, que antes tinham essa mesma coisa, ou seja, a gente vê exemplos dessas engenharias nesses âmbitos. Tem até da agronomia também, né? Quando a gente pega a questão da organização da arborização urbana, isso envolve o engenheiro florestal, envolve o agrônomo. Quando a gente fala de resíduos sólidos, a gente envolve também o engenheiro de produção do projeto, envolve o engenheiro ambiental. Então, são o engenheiro químico ali também. Então, assim, todos os engenheiros estão envolvidos nesse contexto, né? Eu participo lá no CREA do grupo de trabalho de inspeção predial. Elaboramos um projeto de lei de inspeção predial, já apresentou na Assembleia Legislativa, está encaminhando. É muito interessante porque são todas as engenharias ali. E no caso, para prédios, também obras de atos especiais, são túneis, viadutos. Eu vejo aí, assim, principalmente os viadutos, está mais famoso, aí que é aqueles problemas de oxidação e etc. Então, o nosso objetivo ali, e o CREA está envolvido nisso, é você cadastrar realmente todas essas obras para que sempre tenha uma inspeção para evitar acidentes mesmo, entendeu? Bandeira, você falou agora dessas questões, né, também da inspeção predial, etc. Eu gostaria de fazer uma pergunta com o Igor, mas a gente sei que a gente está caminhando no final, se não for atrapalhar a sua pergunta, uma pergunta justamente sobre, que é a pergunta que a gente mais ouve quando vai falar sobre cidades inteligentes. Os engenheiros, a população fala assim, cara, a cidade não faz nem o básico. Por que você está falando de cidade inteligente? Você não está fazendo nem o básico. Então, assim, isso aí é loucura. Nós precisamos primeiro resolver os problemas. E aí eu cito um exemplo aqui, que é Belém do Pará. Belém do Pará. Metade da população não tem saneamento básico, o governo gastou quase 1 bilhão para poder fazer um evento para ficar bonito para quem vem de fora. E não estou fazendo uma crítica específica à UB, mas é uma crítica ao modelo de pensamento que a gente tem. Ou seja, um recurso desse resolveria, em boa parte, o problema de saneamento de uma capital tão importante que nós temos na região amazônica, que é Belém. Então, assim, e aí quando a gente vai falar para o profissional, para a população, você, mas aqui não tem nem água tratada, como é que vocês estão falando de cidade inteligente? Para não parecer que a gente está tão longe, se você puder responder isso para a gente, assim, o que tem a ver isso com cidade inteligente, ou não tem a ver? Tem muito a ver.
Eu acho que a gente deve partir. Eu estou falando, não estou nem em saneamento, você está pensando em cidade inteligente? Então, essa que é a grande questão. A gente não necessariamente tem que vencer as etapas de maneira linear. Não vai ter dinheiro para o saneamento se você não começar a eficientizar o recurso de outras áreas. Então, as cidades inteligentes elas já entregam um poder maior de serviços bem prestados para que eles sejam alocados em outras áreas e sim, é um problema muito grande a questão do saneamento. Eu acho que a gente tem no Brasil já desde muito tempo o PlanSab e outros planos que conseguem a partir de órgãos federais como a Funasa, entre outros, destinar recursos para municípios fazerem isso. Mas aí há de se pensar com a crítica também das oportunidades, que é isso. Porque se eu parar tudo para fazer só o saneamento e não avançar nas outras questões, acaba que você perde chances de o Brasil ir na onda certa e de, inclusive, conseguir captar recursos, porque alguns dos recursos eles vêm de fora e eles vêm para ações específicas. Eu acho que é muito bem colocada a sua crítica do 1 bilhão na COP, mas eu acho também que vale ressaltar que a gente, enquanto engenheiro, a gente, enquanto sociedade civil organizada, como a gente vê aqui na ABMEC, tem que ser capaz de conseguir entender e perceber que esse 1 bilhão lá investidos vão sim trazer o olho para o Brasil, como está acontecendo. Se não tivesse 1 bilhão lá agora, traz investimentos muito, 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 muito maiores do que o 1 bilhão investidos, e está na hora de a gente pensar nisso. Como que as nossas associações, como que a gente vai fazer para sim, colocar algumas direções que num primeiro momento parecem não prioritários, mas para que lá na frente as coisas melhorem ainda mais, que foi o que o Maicon muito bem colocou das obras, né? O brasileiro sempre afoito, não entende que a Cristiano Machado está com uma via lá, mas para daqui a um tempo ficar melhor. Então, tudo é um processo. Está tendo alguma tendência? Olha, hoje eu estou vendo que a cidade inteligente está indo mais para a área assim, da informática ou da área do saneamento, ou depende da necessidade da cidade, ou tem mais alguma coisa que estão fazendo mais? Sim, tem sim. Eu acho que a gente vê grandes eixos, né? De tecnologia, de mobilidade, de descarbonização. Esses são grandes eixos que são de responsabilidade dos prefeitos tomar as decisões e por onde está andando. E desses eixos que eu comentei, eu destacaria o da tecnologia mesmo, da informação e de dados. Eu acho que hoje, como bem eu estava comentando, as empresas já fazem muito isso, que é de descobrir quem é o seu cliente. E eu percebo que agora, mesmo no âmbito da LGPD, que tem que ser muito bem olhada e analisada, mas a gente percebe que os anseios dos prefeitos que têm um nível de lucidez maior e que estão antenados nas tendências, eles já estão entendendo que eles vão ter sim que saber, a partir de dados, o que a população dele quer, o que a população dele precisa. Então, vejo que uma grande oportunidade para nós engenheiros vai ser quem se debruçar sobre análise dos dados e como eles podem customizar as soluções para as necessidades dos cidadãos. E aí, na prática, o que é isso? É que uma consulta uma consulta de um exame que uma pessoa tinha que fazer e que não foi. Ela não foi por quê? Ela não foi muitas vezes porque não tinha ônibus para ir. E o ônibus para ir, muitas vezes existem leis que dão a gratuidade do ônibus. Então, a gestão desse dado, de entender o motivo, entender o porquê e analisar essa pessoa que efetivamente não consegue ir no hospital por falta de ônibus, como que o filho dela está na escola? Como o filho dela está repetindo, está tirando boas notas? Existe alguma relação? Aí, esse tipo de provocação e esse tipo de debruçamento, eu acho que é a tendência hoje das cidades inteligentes, que vem ser a análise de dados dos cidadãos.
Bom, aqui a gente já vai para o final agora, né, Bandeira? Acho que deixar para o Igor uma mensagem final. Eu queria agradecer mais uma vez a BMEC. É uma honra estar aqui com você, Ronaldo. Muito, muito bom mesmo. Com o Maico, meu grande amigo, conselheiro federal. Eu acho que a gente aqui, você, junto à BMEC, tem promovido muitas soluções para os municípios, principalmente no âmbito da legislação dos elevadores, que já gerou resultados enormes e principalmente segurança para a população e tradução que eu vejo, até mais que segurança, tranquilidade. Eu acho que hoje as pessoas estão muito ansiosas e muitas pessoas estão incrivelmente ansiosas quando entram no elevador e aí começar a ter mecanismos de dar segurança a partir, igual como você comentou, num próprio QR Code já ter mais segurança ou a percepção de segurança que ela pode entrar no elevador. Isso mexe muito com a sanidade das pessoas que hoje estão tão aflitas, dependentes de muitos remédios, e enfim, eu acho que essa tradução muitas vezes não é feita, e parabenizo você e a BMEC por esse tipo de trabalho. O mesmo também eu faço com o Maicon, que tem representado com a jovialidade e efetivamente sendo o que a gente tanto ouviu enquanto CREA Júnior, que a gente deveria ser a renovação do sistema. Você está fazendo isso bem feito, está fazendo melhor e aproveitando oportunidades. Estou certo que dos Estados Unidos você vai trazer boas ideias, bem como continuar bons projetos como o Engenheiro Fora da Curva e outros tantos que você tem. Parabéns pela condução que você tem tido no nosso sistema, Maico. Bom, agradecer, Maico, agradecer você, Igor. Eu queria só deixar uma mensagem aqui, que eu praticamente entrei no CREA praticamente junto com vocês, né? O Maico vinha lá do CREA Júnior, mas coisas que as pessoas talvez não sabem. Nosso trabalho aqui é de cidadão. Na minha associação, na sua. O CREA, eles realmente dá essa oportunidade. Então a gente dorme com a cabeça deitada no travesseiro, tranquilo. Nós estamos nessa luta. Acho que é o dever de cidadão nosso. Então, quer dizer, eu sou muito grato a vocês pela oportunidade. Eu estou à disposição, a BMEC precisar. O Maico realmente é um amigo aí de tantas batalhas e lutas. Eu sei que eu posso sempre contar com você, com a Josi. Então, muito obrigado pela oportunidade. Não, obrigado, Bandeira, né? Obrigado aí pela participação. E os engenheiros aí podem pensar, por que a Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos de Minas Gerais com cidades de inteligência? Porque engenheiro não pode somente se manter na sua área de formação. Tem que saber de gestão, tem que saber de cidade inteligente, tem que saber de inovação para poder ser um profissional raro e assim ser muito mais valorizado. Então, até a próxima. Obrigado. Obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente e a gente espera ter tido esse grande debate de formação aí para a formação de opinião de vocês no que tange às cidades inteligentes. Agradeço imensamente aos nossos convidados pela participação e pelas reflexões sobre como a engenharia e a gestão pública podem transformar as cidades em espaços mais conectados, sustentáveis e humanos. A ABMEC e o CREA Minas seguem comprometidos em promover debates, capacitações em todas as áreas da engenharia, fortalecendo o papel dos engenheiros nesse novo cenário urbano. E a você, muito obrigado por nos acompanhar. Continue seguindo o Engenharia em Foco nas plataformas de áudio e nas redes sociais da ABMEC. Muito obrigado e até o próximo episódio.